Magno Malta. Senhor presidente, senador Romero Jucá, senhores senadores, senhoras senadoras, esse é um dia importante para mim, senhor presidente. Diria que um dia ímpar na minha vida, na minha história. Quero agradecer de coração àqueles que já estão aqui, lideranças de todo o país, líderes do meu partido no Espírito Santo, a executiva do meu partido, presidentes municipais, deputados, vereadores do PR do Espírito Santo, que vieram a esse Senado da República, senador Pedro Taques, me trazer solidariedade nesse momento importante para mim, importante para o meu país, para o meu estado, importante para o Brasil. Quero registrar com muita alegria a presença das lideranças religiosas que estão aqui nesse plenário. Agradecido e por conta de uma agenda não pôde estar aqui, e aqui estão seus representantes. Agradeço o pastor Silas Malafaia, agradeço o presidente do Conselho de Pastores de São Paulo, pastor Jabes, agradeço o apóstolo César Augusto, os bispos que aqui estão representando a fonte da vida, pastor Abner Ferreira, Samuel Ferreira, Manuel Ferreira. Faço registro com muita alegria da presença do pastor Fadi, com seus líderes aqui conosco hoje. Registro com satisfação, muita alegria, esses ministérios e o Ministério MIR, o apóstolo Renê Terranova, senadora Vanessa Graziotin, que é do seu estado. Agradeço ao apóstolo Marcos Vilaflor, que aqui está representando a igreja em células, o apóstolo Renê Terranova, nesse advento hoje aqui. Nesse advento representa o pastor Jonas, pastor presidente da Assembleia de Deus de Manaus, do Amazonas, o pastor Samuel Câmara, lideranças, deputados. Registro com muita alegria no plenário a presença de deputados do meu partido, de outros partidos, presidentes, e a presença da minha esposa, a deputada Lauriette, um nome da música gospel no Brasil, e que esse momento está comigo nesse plenário, um momento inspirador para mim. Faço o registro com muita alegria da presença dos meus tios, pastor Antônio, pastor Manuel Nascimento, pastor Humberto e o pastor Manuel Nascimento, pastor da Igreja Primeira Batista de Palmeira dos Índios, em Alagoas, na terra do presidente Renan Calheiros, o apóstolo Antônio, lá de Açailândia, no Maranhão, e pastor Humberto do Espírito Santo, pastor Manuel Nascimento, senador Mozarildo, que tem uma passagem muito importante na minha vida e que eu falarei dentro do meu discurso. Quero agradecer a presença do pastor Júnior Souza, do meu estado, um jovem pregador que abdicou da sua agenda para estar comigo hoje aqui. E faço o registro da figura lendária do jiu-jitsu no Brasil, Walid Ismail, o esportista, meu amigo pessoal, que representa a arte suave, o jiu-jitsu, e que virou uma lenda, uma referência no mundo. E vem a esse plenário hoje à tarde comigo, até porque sou um esportista, representando o nosso povo das artes marciais, do MMA no Brasil, e registro que deles todos recebi torpedo e recebi e-mails hoje, durante todo o dia. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna? Eu nunca escondi de ninguém, deputado Aelto,
senador Wellington Salgado, o meu sonho, o meu desejo de disputar a presidência da República. Hoje, ao meio-dia, encerrei a minha carta. E exatamente às 15 horas, lá na liderança do meu partido, na presença do senador Alfredo Nascimento e do senador Antônio Carlos, eu entreguei a minha carta. Uma carta pedindo ao partido aquilo que a Constituição diz, senador Táxi, que eu tenho direito. Acima de 35 anos eu tenho. Eu sou filiado ao partido. Eu votei. Tenho o título de eleitor. E tem até aquele ticketzinho da última votação. Para tanto, tenho o direito, senador Pimentel, de pleitear, junto ao meu partido, a legenda, para que eu tenha a possibilidade de discutir com o país aquilo que eu acho, ou onde eu acho que eu possa contribuir, que eu possa dar uma colaboração, mostrando que eu conheço os últimos anos desse país. Ainda era uma adolescente quando esse país mergulhou na ditadura, quando esse país pagou o preço da ditadura no Brasil. Acompanhei de longe esse processo, quando o Brasil entrou num processo de redemocratização e muito próximo ver morrer a grande inflação que carcomia, que destruía a renda ínfima do povo brasileiro. Senhor presidente, eu não quero ir a um passado remoto, mas, senador Táxi, os 3 últimos governos, aliás, dos 3 últimos personagens, porque foram 8 e 8, 16, mais 4, 20, nos últimos 20 anos. Quando no governo Fernando Henrique, após a chegada do Plano Real, o presidente Fernando Henrique governou esse país por 8 anos. A gente não tem que ser ignorante e tapar o sol com a peneira, até porque eu quero advertir, senhor presidente, que a boca que honra a Deus não desonra ninguém. E o meu interesse não é desonrar ninguém. Eu era deputado federal, senador Armando Monteiro, no governo Fernando Henrique Cardoso. E há uma coisa que eu compreendo de benefício para o país, que foram os fundamentos da economia. Os fundamentos da economia foram dados. Mas tem restrições dali para frente em tudo o que se tentou fazer ou aquilo que deixou de ser feito e que, na minha visão, poderia ter sido feito. Há uma coisa que não se fala e que tem que debitar na conta da dona Ruth. No último governo de Fernando Henrique Cardoso, senador Táxi, a dona Ruth ajudou a criar o terceiro setor. Essa história de OCIP, que acabou com o asilo, porque a terceira idade no Brasil, isto é, aqueles que têm condição, o turismo sobre rodas no Brasil avança por causa da terceira idade. Eles hoje estão nas academias, estão dançando forró, eles estão malhando, estão nadando, estão fazendo turismo. O advento da chamada OCIP, o advento da chegada do terceiro setor, que foi feito pela dona Ruth. Penso que a partir dali, a chegada do governo Lula, e aí eu participei desde o processo eleitoral, no segundo turno das eleições, presidente Lula, com o então senador José Serra. Eu fui presente o tempo inteiro no processo eleitoral. O presidente Lula governou seus 4 anos, eu estava nessa casa. E fui presente o tempo inteiro, deputado Aelto, que foi senador conosco, no avanço, nas políticas públicas. E aí, não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para ser mentiroso. Eu quero reafirmar o que eu escrevi, que quem levanta a autoridade é Deus. Quem ergue a autoridade é Deus. Quem levanta a autoridade é Deus, não é o homem. É Deus que levanta a autoridade.
Foi Deus que levantou Fernando Henrique pelas mãos do povo. Ele pediu oportunidade, o povo deu, e pelas mãos do povo, Lula teve a sua oportunidade. Nós avançamos. Foi feita a inclusão social? Claro que foi. Avançamos na inclusão social? Sim. Mais de 30 milhões de miseráveis, isso é demérito, tornaram-se pobres emergentes. Eu participei, vi nascer a Bolsa Família. Há aqueles que dizem essa Bolsa Família é uma ignorância, porque é preciso ensinar a pescar, não tem que dar peixe na mão. Mas tem gente nesse Brasil que já sofreu tanto que nunca mais vai aprender a pescar. Você tem que ensinar os filhos dele a pescar, porque na hora que o filho aprender a pescar, o filho passa a sustentar o pai. Eu acompanhei o avanço, porque o ministro era Cristóvão Buarque da Educação. E foi com Cristóvão que nasceu a movimentação da frente em favor do ensino profissionalizante. E a partir daí derrubou-se um decreto que existia no governo Fernando Henrique, que proibia escola técnica no Brasil. E eu pergunto ao senhor, como é que você qualifica filho de pobre, classe média, ou seja o que for, para o mercado de trabalho, se você não tem escola profissionalizante? Eu participei disso tudo, vi nascer Minha Casa Minha Vida, vi nascer Minha Casa Minha Vida, o país avançou, pagou sua dívida. Sim, 18 milhões de pessoas que nunca viram um bico de luz, que não conhecem energia, receberam a energia por conta do programa Luz para Todos. Todos nós vimos. Ninguém é louco. E porque me posto agora na posição de pré-candidato, postulante com o meu partido, aqui me deu uma legenda, eu saia por aí com o mal de Alzheimer, esquecendo tudo, como se fosse um louco, atacando para poder tirar benefício. Não, isso eu não farei. Isso eu não farei. Aquilo, eu estou me propondo, estou emprestando meu nome à sociedade, para poder fazer aquilo que não foi feito, nem no governo Fernando Henrique, e no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma, que ajudei a eleger e que tive um papel forte, fundamental, no segundo turno das eleições, também não foi feito. E há que se respeitar, entendo que por problemas ideológicos ou filosóficos, mas não foi feito e não será feito. Senador Pedro Taques, eu cruzei esse país inteiro com a CPI do narcotráfico. Eu entrei no Acre do senador Jorge Viana, que era governador. A pedido do Tião Viana, atual governador. Eu passei 5 dias no Acre. E lá no Acre, nós desestabilizamos o crime organizado. E a quadrilha do ex-deputado coronel Delbrando Pascoal continua presa até hoje por advento da CPI do narcotráfico. De lá, eu fui ao Piauí. Pergunte aos líderes do Piauí, pergunte ao líder Wellington, o Wellington, nosso senador Wellington, pergunte ao ex-governador Mão Santa, à classe política, ao povo, o que representava o coronel Viriato no Piauí. E o coronel Viriato foi desvendado à luz do dia, arrancado o seu poder de crime organizado para participar de um processo de libertação do Piauí. Eu fui ao Maranhão, do senador Cafeteira, do Lobão Filho, do Lobão Pai, do senador Sarney. E lá, o crime organizado, muito bem organizado, comandado por algumas figuras, e entre elas um homem chamado Zé Gerardo, perigoso, deputado estadual de muitos mandatos, dono de uma empresa chamada Julie, o deputado Caíca. E durante 7 dias, o Maranhão acompanhou a ação daquela CPI que Deus me deu a graça de comandar para desarticular aquele crime nojento. Ambos perderam o mandato, ambos foram para a cadeia, para a alegria do povo do Maranhão. Eu estive em Pernambuco, do meu querido Armando Monteiro, e lá eu prendi o deputado Eudo Magalhães, irmão de um delegado valente, Eudo Valente, do nosso querido Humberto Costa. Passamos por lá e ficou a marca de um trabalho. Porque aquilo que eu vou falar, senador Pedro Taques, de segurança pública, eu estou falando não como alguém que tem um discurso
e que repete esse discurso todos os dias, mas alguém que efetivou o discurso. Lá no Mato Grosso de Vossa Excelência, procurador Pedro Táxi, o procurador Pedro Táxi e o deputado federal Magno Malta, mas a Polícia Federal, o Mato Grosso tem que lhe agradecer ter colocado o arcanjo na cadeia e desarticulado o crime organizado do seu estado. Nós passamos por São Paulo e revelamos uma face obscura do roubo de carga nesse país. Nós cruzamos esse país e aquela CPI que está no consciente, no inconsciente do povo, a CPI que investigou e prendeu Fernandinho Beiramar, investigou, e me lembro de uma manchete do Jornal do Brasil, o senador Humberto Costa, que dizia: CPI perde tempo com dono de boca, se referindo a Fernandinho Beiramar, na minha visão, o maior narcotraficante das Américas. Nós investigamos e prendemos. Nós fomos para o Pará, e lá o Leonardo, que era o braço da Farc, que trocava as armas do exército do Suriname com as Farc, que era o braço do Suriname, do presidente do Suriname e do ministro do exército, para que as Farc pudessem ter as armas em troca de cocaína, conjuntamente com a polícia federal da Holanda. E graças à CPI do Brasil, eles prenderam o presidente do Suriname por narcotráfico. Um trabalho que o Brasil conhece e reconhece. O que eu quero dizer com isso é que ao longo da minha vida, são 35 anos, tirando drogados da rua. Eu conheço os dois lados do balcão. Há 35 anos atrás, quando não se falava em instituição terapêutica, quando não se falava em casas de recuperação, em casas de ressocialização, eu já tinha colchonete na minha sala. E na minha sala dormia drogados marginalizados para desespero dos vizinhos. Eu era chamado de louco, com 2 filhas pequenas, e elas cresceram no meio daquela gente. Veio o projeto Vem Viver, que hoje me assiste lá. Eles devem estar me assistindo agora na Parabólica. Centenas e centenas de jovens, arrancados das ruas, das drogas, do crack, nos guetos, nos valados, nas vilas, do terror, da arma. Recuperados, devolvidos às suas famílias, com a graça de recuperar 85% dos que passam por lá. Eu conheço os dois lados do balcão, senador Romero. Eu conheço os dois lados do balcão. E o grande drama do Brasil, nós avançamos, fizemos inclusão social, fizemos. O presidente Lula fez 22 universidades, fez o Cefet, sim, fez. Mas segurança pública esqueceram. O drama, o sofrimento desse país é segurança pública. Esse é o único país do mundo que um homem travestido de criança, um homem de 17, 18, estupra, mata, sequestra, e quando a polícia põe a mão, ele diz: tira a mão de mim, que eu sou menor e eu conheço meu direito. Direito é uma ova. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. A minha proposta de redução da maioridade penal, e eu faço essa proposta com a segurança de que estou representando a sociedade civil. Ora, porque quem aqui não foi pai? Quem não sabe que criança chupa chupeta? Que criança toma mamadeira e criança faz xixi na cama? Que criança chama pela mãe e chora? Criança não empunha arma, criança não sabe mexer com pistola, criança não dá tiro em cabeça de aposentado e chama ele de vagabundo, criança não pega um empresário que gera honra, gera emprego, põe no porta-mala e diz: perdeu o vagabundo, e acaba com a vida dele. E depois desmoraliza a polícia e o judiciário. O policial vem e põe a mão e diz: tira a mão de mim que eu sou menor, eu conheço meu direito. É verdade, ele conhece o direito. Mas a minha proposta, senador Wellington, a minha proposta é uma proposta que serve ao país. Eu não quero fazer redução por fazer. Hoje a mola, o motor que move a violência do país, a roda dentada maior desse motor é a violência cometida pelas crianças do Brasil. A minha proposta diz o seguinte: qualquer cidadão que cometer crime com natureza hedionda,
perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Pronto. Aí aqueles que não querem vêm e dizem, mas senador, vamos colocar essa criança num presídio para ele sair pior? Não, não vamos colocar. Porque o cara que está no presídio é que tem medo dessa criança. Dessa criança matar ele dormindo. Não vamos fazer isso, senador Aelto. Aí os outros dizem, mas as cadeias estão cheias. O que é que nós vamos fazer? Vai encher mais as cadeias? Eu vou perguntar qual é o pior dos mundos. O pior dos mundos, qual que é? Um homem desse que entra dentro do ônibus e fala, motorista, para, fecha a porta. Com a pistola na mão, todo mundo olha para mim. Olha para mim. Todo mundo olha para mim, todo mundo olha para ele. Ele pega uma mãe de família de 40 anos de idade, põe de 4, tira a roupa dela. A mulher chorando lágrimas de sangue, ele sacia sua lascívia. Depois de saciar a lascívia, ele diz, cambada de vagabundo, eu só tenho 16 anos. E qualquer conversa fiada é chumbo na cara. Será que a sociedade quer continuar com isso? Quer continuar com isso? É isso que eu quero discutir, quero ter o direito de viajar ao Brasil perguntando isso para a sociedade. Perguntando isso, então, a minha proposta. Anos dentro de um pneu, vira herói, vira general no crime. Por que nós estamos falando em faixa etária? Cometeu crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Ponto. E agora o que é que faz? A minha proposta, senador Eduardo, fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Ponto. Não estou falando de cadeia nem presídio. Essa proposta propõe o fim da Fundação Casa. Porque a Fundação Casa, essa sim, é esgoto de gente. É a escola do crime. É a escola da marginalidade. Acaba com as Unipes. Acaba com tudo isso. E cria-se o centro de ressocialização. Onde tem mão de obra, senador Eduardo? As Olimpíadas das Forças Armadas do mundo, gente. Exército, Marinha, Aeronáutica, tem atletas de ponta, de alto rendimento em todas as modalidades. Imagine um centro de ressocialização, com esporte de alto rendimento em todas as modalidades, para poder receber esses meninos que cometeram um crime de alta periculosidade. Aquele que fez chorar o país, senador Clésio. Depois de cumprir a sua pena, sai um atleta de alto rendimento para dar alegria, Walid Ismail, a um país que um dia ele fez chorar. Nós temos saída, a saída de ressocialização, que o país entenda. Quando as pessoas falam em redução da maioridade penal, pensa que é fazer por fazer. Eu quero cruzar o país explicando a minha proposta. Eu quero explicar o país porque o país não vai aceitar. Gente, você está em casa assistindo. Vocês que estão aqui, rejeitem essa balela de poder fazer redução de 17 para 18. Ora, até parece que nunca tivemos 16 anos, 17. O que é que muda? Tirar 17 e colocar 16? Nada. Nada, senador Eduardo. É a mesma coisa. Ou parece que nós não sabemos o que vai mudar? Nada. É passar mel na boca da sociedade. É um engodo. Nós não vamos aceitar. Eu vou cruzar o Brasil. Esses meninos podem ser ressocializados. Eles podem ser devolvidos. Eles podem produzir alegria. Nós podemos tirar o fuzil da mão dele, senador, e colocar uma bola de basquete. Tirar o fuzil e colocar na cintura dele uma faixa de jiu-jitsu. Podemos botar uma luva de campeão na mão dele, ao invés de uma pistola. Nós podemos, se quisermos, se tivermos boa vontade e entendermos que o povo que manda em nós perdeu as ruas. O povo que manda em nós não tem direito mais a ponto de ônibus. Não tem uma mãe que durma em paz nesse país. Não tem uma mãe que durma enquanto o filho não chega, enquanto o marido não chega. Ninguém dorme enquanto alguém não volta da igreja. Por quê? Se nós não tomarmos a atitude de fazer enfrentamento a essa violência, senador Wellington, amanhã nós vamos pedir autorização, senador Clésio, a menino de 10 anos, com a escopeta na mão, para ele autorizar um pai a levar um filho para a escola. Quero fazer um registro disso, porque isso produziu uma desmoralização tão grande na polícia, que a gente não sabe mais qual é o papel da polícia. É preciso ter alguém que possa viajar o país, e por isso eu estou pedindo ao meu partido, estou pedindo aos líderes do meu partido, estou pedindo aos presidentes estaduais, me dê a legenda.
Me deixe viajar ao Brasil para discutir o papel da polícia. O Brasil precisa de alguém que tenha coragem para poder botar a PEC 300 para ser votada. Como pode um policial que ganha R$ 1.200 enfrentando bala perdida e agora nas movimentações de rua vê um mascarado de 17 anos que faz um gesto obsceno para ele, que fala um palavrão para ele, um pai de família mal remunerado, com os filhos precisando em casa, e ele não pode mais nem segurar forte para colocar no camburão. Ele não pode, porque se ele for filmado com um celular, a polícia é despreparada, a polícia é truculenta, a polícia é isso. Não é não! É preciso ter mão firme, coragem para enfrentar essa realidade. Marginal é marginal. Bandido é bandido. Olha, o sujeito que depredra patrimônio público, uma manifestação pacífica pedindo educação, uma manifestação pedindo mais saúde para o Brasil, pedindo mais estudo, mais bolsa de estudo. Gente, isso é a coisa mais linda do mundo. Pode se manifestar sim, pode se manifestar na Copa, pode sim. Não pode é depredar patrimônio de ninguém, não pode é quebrar ônibus, não pode é invadir a loja, o supermercado, roubar o suor de alguém, roubar a dignidade das pessoas, trabalho de toda uma vida. Isso não pode. Isso não pode. Mas aí os ativistas aparecem, vão na porta da delegacia, faz pressão, o delegado é filmado, o policial é filmado, se acovarda, não tem nem salário para isso, se acovarda não, se preserva, porque aquele facínora que cometeu o crime mascarado, ao tirar a máscara anuncia a sua idade, 17 anos, me respeitem, sai aplaudido da delegacia. Que país é esse que nós estamos vivendo? Eu quero ter o direito, meu PR, lideranças do meu partido, de viajar o país discutindo isso com a sociedade. Um homem que paga o seu carro, a prestação, um carro, nós avançamos. Tudo que é pobre nesse país hoje tem um carrinho 1000, um carro novo. É a realidade da inclusão social. Ninguém pode esconder isso. Ninguém pode esconder isso, mas há coisas que não foram feitas e que precisam fazer. Não existe turismo bom sem segurança. Eu estava agora fazendo uma visita em Orlando, no hotel, me deu uma tristeza tão grande, senador Wellington. Jogador de basquete do Botafogo, olhe para mim aqui. Me deu uma tristeza. Começou a entrar na televisão a propaganda de uma academia, ensinando defesa pessoal, senador Alberto. Os caras derrubando, tal, Krav Maga, pá, faz desse jeito. E diz, você que comprou passagem e ingresso para ir à Copa no Brasil. Isso lá nos Estados Unidos, coisa de americano. O seu lugar é na academia. Aí começa a mostrar o quebra-quebra na rua, os mascarados. Lá nos Estados Unidos. Não existe turismo. As pessoas já não nos respeitam. O advento das drogas, esse país é um país com as fronteiras abertas. Nós temos 1.100 quilômetros abertos com o Paraguai, 700 quilômetros abertos com a Bolívia, onde passam as cabriteiras dos carros roubados do Brasil. 1.100 quilômetros, a Argentina, um país que está ali do nosso lado, praticamente quebrado e moído, mas que tem um efetivo significativo para o tamanho da população que tem na Polícia Federal. Esse país tem 200 milhões, quase 200 milhões, um efetivo ínfimo de Polícia Federal, e Polícia Federal maltratada, Polícia Federal mal remunerada, e faz das tripas coração. Ora, nós somos um país de dimensões continentais, absolutamente importante. Criou-se a Força Nacional. A Força Nacional é um band-aid que foi criado para colocar em cima de câncer. E band-aid não cura câncer. Está acontecendo uma revolta no Rio, manda a Força Nacional. Gasta dinheiro, eles não têm condição de enfrentar traficante, me desculpem. Eles passam 2 meses na cidade, vão embora. Fica um monte de mulher grávida, recebeu diária e não acontece nada. O que tem que fazer nesse país, meu PR, povo do Brasil, é criar um orçamento de fronteira, senador Wellington. O que é isso? Chame os governadores, chame Minas Gerais, chame sua Santa Catarina, chame o meu Espírito Santo Rio, do senador Aécio, chame, junta todo mundo e diz, olha, nós precisamos fazer um orçamento de fronteira, e orçamento de fronteira tem que tirar dinheiro de todo mundo, é um pedaço do orçamento de cada um. Para quê esse senador de fronteira? Deputada Lauriette. Esse orçamento de fronteira é tão somente para ser aplicado na fronteira, porque é mais barato segurar a droga e a arma na fronteira
Muito mais barato do que tentar tirar quando chega na Savassi, em Belo Horizonte. Quando chega na Vieira Soto. Quando chega na Praia do Canto, no Espírito Santo. É mais barato fazer um orçamento. Eu quero propor isso ao Brasil. Propor aos governadores, vamos fazer um orçamento de fronteira. Vamos juntar os governos. Vamos tirar um pedacinho de cada um. Grande Pavan. E vamos fazer um orçamento de fronteira. E criar polícia de fronteira. Esquece essa história de Guarda Nacional. O advento das drogas. O mundo hoje se arrepende do que fez. Os países que legalizaram droga, hoje vivem o seu sofrimento. Senador Humberto, Vossa Excelência que é o relator da nova lei antidroga do Brasil, e eu quero que Vossa Excelência me permita participar com Vossa Excelência e colaborar nesse debate também na nova lei. O rapper mais importante, uma reportagem que eu vi hoje de manhã no Globo News, o rapper mais importante jogador de basquete dos Estados Unidos, gravou um clipe, uma música que está tocando nos Estados Unidos inteiro, falando mal das drogas, chamando os artistas para se limpar. O tema é se limpar, chamando a sociedade, porque ele se libertou das drogas e ele conta e canta os malefícios das drogas e da legalização delas. A Suíça morre de arrependimento da sua legalização de drogas, daquela praça fatídica, daquele esgoto que foi criado, esgoto de seres humanos à luz do dia. A Holanda morre de arrependimento da legalização de drogas. Aquilo que o mundo antigo já fez, morre de arrependimento e não pode voltar atrás. Nós estamos querendo inventar a roda agora. Nós estamos querendo legalizar agora. O povo precisa saber o que é o novo Código Penal. O novo Código Penal, nós temos um Código Penal que é um velho descabeçado. É um velho que só vive bêbado, com mal de Parkinson, doente, irresponsável, drogado. É um código de 1940, horroroso, criminoso, que está mais a serviço do crime do que da sociedade. Vê a nova proposta dos notáveis. Só para o Brasil ter noção do que os notáveis fizeram. Uma coisinha só. Se você mudar o ninho de um passarinho de lugar, você pega 5 anos de cadeia. Vê se isso dá para a sua cabeça. Mas abandono de vulnerável, você abandona uma criança no berço, dentro do carro, no sol, e esquece ela. Você abandona seu pai com 100 anos de idade. Sabe qual é a sua pena? 6 meses. Se você bater num animal, está no Código Penal novo, nesse código doido, drogado, fumador de crack, esse código novo. Se você bater num animal, 7 anos de cadeia. Mas lesão corporal, o cara dá uma machadada em você, corta a sua cara, você não morre, mas é só 6 meses, senador Humberto. Sabe o que é que eu quero falar com você? Se o de um cachorro lhe morder, bata no dono, porque é só 6 meses. Você bater no cachorro é 7 anos. Eu quero discutir isso com o Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil não quer isso. Eu fiz todas essas emendas, junto com o senador Pedro Tax, junto com os meus colegas, que são 11, naquela comissão. Ora, é muita brincadeira, né? É brincadeira de mau gosto, uma coisa como essa. Senador Humberto, eu tenho 3 filhas. O senhor deve ter filho também, já foram pequenos. Eu sei que eu sou mais novo que Vossa Excelência. Mas os seus meninos devem estar mais ou menos da idade dos meus. Sabe o que é que acontece? Estupro de vulnerável, senador Romero. Hoje é 14 anos. Sabe o que é que o novo código inteligente da era da internet está propondo? Que estupro de vulnerável seja 12 anos. Você comemora o aniversário do seu filhinho hoje, 12 anos. Amanhã ele foi estuprado. Não existe criminoso nesse aqui. Isso é uma brincadeira. Para onde é que nós estamos indo? E chama isso de moralidade. E quem não comunga com isso é imoral. É retrógrado. É burro. Não acompanhou. Não avançou. São tempos modernos. Esta é a nova moralidade. Mas a nova moralidade que prega hoje não é nada mais, nada menos do que a velha imoralidade. O Brasil precisa rever o valor das religiões. Eu quero começar ressaltando o papel da Canção Nova, que faz um trabalho maravilhoso com os jovens no Brasil, da Rede Vida.
O trabalho que é feito pelos religiosos, não quero nem citar evangélicos, para não achar que é uma coisa pessoal, mas tinha que citar também, lá na ponta, os drogados que estão na lama, que estão na angústia, no sofrimento, quem os acolhe? Quem os atende? E a igreja é discriminada. Como se o governo tivesse o poder de resolver com varinha de condão. Faremos um projeto para acabar com o crack. Faça, acabe que eu quero ver. Acabe que eu quero ver. Isso é mais do que isso. É um drama espiritual. Sabe por quê? As igrejas ex-marginais, presidiários, quebrados, falidos, desiludidos. Aqueles que diversas vezes tentaram suicídio e conheceram no Evangelho o resgate das suas vidas. E por que esse povo não participa desse processo de ressocialização, de educação desse país? E muito pelo contrário, são discriminados. Sabe por que eu falo isso, senador? Porque os alambiques não são nossos. As editoras de material pornográfico não nos pertencem. Nós não somos donos dos motéis, nós não compramos e nem vendemos cocaína, e nós não falamos e nem fazemos, e chamamos as pessoas para rave, para tomar droga. Nós não chamamos. E por que a discriminação? Por que a discriminação? Ora, se não pode respeitar como povo de Deus e não querem, se não querem respeitar o papel das religiões no Brasil, se não querem, pelo menos tem que respeitar o papel social e sociológico dessas igrejas no Brasil. Porque você vê um gari pegando o seu lixo em frente à sua casa, e você é convidado para ir de noite num culto, que é aniversário de uma igreja. Você é parlamentar, você é uma pessoa importante, mas você quer ir, porque é perto de eleição, você se veste bem, vai. Quando você chega lá, você dá de cara, o pastor está de terno, é o gari. É o gari que está de terno, é o pastor da igreja. Ora, há que se discutir, entender e respeitar o papel social e sociológico da igreja no Brasil. Pois bem, senhores, pois bem, Brasil. Eu vejo o senador Cristóvão, um ícone da educação. Eu acho que alguém tem que provocar uma discussão diferente. Educação quem dá é pai e mãe. Professor não tem obrigação de educar filho meu. Ele tem a obrigação de educar o dele. Escola abre janela para o conhecimento. O professor tem a obrigação de educar o filho dele bem educado, mas o meu não. Educar meu filho? O pai não dá educação em casa, o menino chega na aula falando palavrão, pichando parede, com a arma dentro da bolsa, ameaçando a professora, ela ainda tem que educar ele? Não. Educação quem dá é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. E o que nós precisamos no Brasil é de professores reciclados, bem remunerados, satisfeitos, para poder passar para os nossos filhos aquilo que eles receberam. Isso é que é necessário. É preciso que alguém diga que as nossas escolas em área de risco, que fica fechada nos finais de semana, que elas sejam abertas, elas podem ter um papel fundamental com a sociedade, elas podem ter um papel fundamental nas áreas de risco, senador Lobão Filho. Por quê? Você monta uma academia a céu aberto numa escola de área de risco, abre a escola final de semana e entrega a academia para a sociedade do bairro. Eles vão cuidar da academia, porque a mulher que é doméstica tem vontade de fazer academia também. Quem ganha meio salário mínimo também tem. Quem tem uma quitanda também tem, mas não faz porque não tem. Abre a escola e monta lá uma academia de artes marciais. Arte marcial educa, arte marcial cansa, arte marcial faz dormir, arte marcial melhora. Você começa pela via do esporte. Senador, quem tem que tratar disso é esportista. É quem conhece essa coisa por dentro. O esporte é preventivo e o esporte é curativo, eu sei disso. Lá em Tapetinga, eu comecei a jogar futebol muito cedo na minha cidade. Aos 13 anos, senador, eu conheci droga. E com 17 anos, senador Clésio Andrade. Com 17 anos, senador Wellington. Senador Pavan, com 17 anos, senador Moca. Vossa Excelência que militou tanto comigo na CPI do narcotráfico. Com 17 anos, minha mãe, dona Dadá, me chamou de noite, falou, meu filho, vamos ali no orelhão da Telebahia, que eu preciso fazer uma ligação a cobrar. Eu disse com minha mãe, fui lá e fiquei de longe. Ela deu o número no papel. Ela sentou, esperou, a moça ligou, falou, atende na cabine 2.
Ela não correu na cabine 2, minha mãe, senador. Pegou e falou: alô, é Dadá, é aqui da Bahia. Ô, meu irmão, estava falando com meu tio ali, o pastor Manuel Nascimento. Era pastor em Jaboatão, em Pernambuco. Tem problema eu pedir ele para ficar de pé, senador Romero? Fique de pé aí, meu tio ali. Ele ficou de pé, ele lá. Ela disse: olha, meu irmão, receba meu filho. Leve meu filho para aí. Meu irmão, meu filho tem futuro. Meu irmão, tu vai sentir ainda o orgulho do meu filho. Leva meu filho para aí. Ajuda meu filho. Ele não tinha filho. Está ali com a esposa. Com sacrifício. Pastor de uma igreja pequena. Estudava psicologia. Me levou para dentro da casa dele. Me colocou sentado na frente dele, senador Clésio, com 17 anos. E disse: meu filho, eu não entendo nada disso. Mas uma coisa eu quero lhe dizer. O homem é aquilo que ele escolhe ser. E aquele dia, meu tio, eu escolhi ser quem eu sou. Aquele dia, a minha vida mudou. Aquele dia, eu refiz o meu compromisso com Deus. E se eu estou na tribuna aqui hoje, eu não tenho pai famoso, eu não tenho avô famoso, eu não tenho neto famoso, eu não tenho parente nenhum famoso, eu só fiz uma faxineira do interior da Bahia que me elegi senador no Espírito Santo. Eu estou aqui hoje. Muita gente faz chacota e zomba. A mim não tem nenhum problema. E eu vou dizer por que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje, não tenho nenhum problema com o que vou dizer. Porque Deus falou com a minha mãe na igreja quando eu tinha 13 anos de idade, que Deus me traria para este lugar uma faxineira de meio salário mínimo. Deus disse a ela que eu viria para este lugar. Eu quero discutir a violência desse país. Eu quero participar do debate com Aécio, que já governou esse país, junto com o PSDB. Quero discutir com a presidente Dilma, com o meu querido amigo também, Eduardo Campos, o fator previdenciário, a vida dos aposentados nesse país. Discutir um novo código federativo nesse país, porque não é possível que a federação fique... E eles vivem levados pelos pacotes de bondade. O Brasil inteiro vai receber 2 máquinas. O prefeito vai receber 2 máquinas Patrol. Não sabe nem se ele está precisando. A Patrol chega, lá no meu município tem prefeito que nunca usou, porque não tem dinheiro para botar o óleo. É igual um pai ruim que promete para um filho um skate. Meu filho, eu vou te dar um skate igual aquele colega seu da escola. O menino fica alegre, fica muito alegre. Ele dá o menino, abre a caixa, o skate não tem roda. Encerro e concedo a palavra ao senador Lobão Filho. Por isso, todas essas coisas, eu quero debater com o Brasil. Será que o Brasil quer legalizar maconha? Eu quero ser a voz, o arauto daqueles que não falam, para continuar impedindo a legalização do aborto nesse país. Eu quero me propor a ser o arauto. Eu quero me propor a voz, ser a voz daqueles que não querem legalização de droga nesse país. Daqueles para enfrentar aqueles que mentem, falando no poder medicinal da maconha. No poder benéfico da maconha. Daqueles que estão propondo que o sujeito pode plantar até quase meio quilo em casa para seu uso. O cara que planta e fuma até quase meio quilo. Quem está propondo isso precisa responder para mim o seguinte: se você for entrar no avião, doutor, notáveis que escreveram essa beldade, e alguém lhe disser que o piloto do avião acabou de fumar um morrão no banheiro, você entra no avião ou desce? Se você entrar no avião, é a hora de legalizar a maconha. Eu quero enfrentar, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de passar 8 anos na presidência, ele então criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidroga, foi embora, deixou ela falida e ao sair do governo se tornou o arauto da legalização das drogas. Eu quero enfrentar esse debate com o senador Aécio Neves. Eu quero enfrentar esse debate com a presidente. Eu quero enfrentar esse debate com o Eduardo. Precisamos falar disso com muita claridade. Num país em que a autoridade se recusa a fazer bafômetro, nós não podemos esperar que o cidadão comum faça. Nós precisamos de enfrentar com veemência. É preciso ter coragem para fazer esse debate e dizer a sociedade tem saída sim. Eu fico pensando até uma coisa louca antes de lhe dar a palavra. E eu ficava pensando aqui com meus botões, eu vou falar isso por aí. Por que não faz um presídio dentro da Amazônia?
Aí a pessoa fala, é mais difícil de fugir, né? Pode ser. Mas o mais importante fazendo lá é que a ADA, Comando dos Amigos, bonde dos 40, e o bonde dos 40 é uma facção do Maranhão, bonde dos 40. SS, satanistas, filhos de Satã, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e PCC, que eu já denunciava a criação no relatório da CPI do narcotráfico. Juntando todas essas facções, não tem 200 que manda. A violência do Brasil é comandada de dentro dos presídios, de dentro. Mas não tem 200 cabeças que manda. Tem muita marionete, que é comandado pelo xerife de dentro do presídio. E aí, a marionete vai lá fora e bota fogo numa criança dentro do ônibus, como fez no Maranhão. E aí nós precisamos saber quem é que tem direito disso para os direitos humanos acudir. Se é a família da criança que foi queimada ou se é o preso que está tocando o terror dentro do presídio. Nós precisamos saber, nós precisamos identificar. Então o que acontece? Por que não faz um presídio? Porque quando o presidente Fernando Henrique falou que ia fazer a reforma da presidência, os melhores homens da Polícia Federal foram embora. Uma medida provisória traz de volta os melhores homens, faz a equiparação salarial e pega os 500 melhores da ativa. Os Estados Unidos, embora estava espiando a gente pela Greta, mas o FBI pode dar um bom treinamento e fazer um presídio que não tenha agente penitenciário, mas um presídio que seja guardado pela própria Polícia Federal. Ah, mas isso não pode por quê? Ah, tem uma lei, a Constituição, mas foi escrita onde? Foi escrita aqui. Onde ela foi escrita, ela pode ser mudada, porque a sociedade precisa de segurança. A sociedade precisa de segurança. Ora! É preciso enfrentar o debate. E aqui o que acontece? Você constrói um presídio e não precisa pegar dinheiro público, não. Qualquer presidente que reunir com a Federação dos Bancos, com a Febraban, que tem muito. Se pegar 2 banquinhos só, eles fazem. Mas se pegar eles todinhos e dizer assim, quem anda de carro blindado aí, levanta a mão. Todo mundo. Quem tem filho que vai de carro blindado para a escola, levanta a mão. Qual de vocês que anda num shopping, todo mundo baixa a mão? Porque não anda. Gera riqueza, tem riqueza e não pode andar na rua. Então vocês vão construir um presídio para o Brasil. Constrói lá um presídio de segurança máxima com a Polícia Federal. E sabe o que acontece? Faz um circuito interno para o Brasil. Olha, nos prédios que a gente mora, não tem circuito interno? A gente quer ver se choveu e tem água na garagem? A gente mexe no controle remoto? Não, lá meu carro está legal. Você mexe no controle remoto, você vê na portaria o porteiro dormindo. Os senhores que são donos de empresa, estão sentados na empresa, com seu laptop aqui, você está vendo o porteiro. Você está vendo todo mundo que está na expedição. Você está vendo sua empresa trabalhar, chamado circuito interno. Faz o monitoramento do presídio, mete um circuito interno, senador Moca, deputado Manato, e põe um 0800 no Ministério da Justiça. E começa a dizer, você torne-se um guardião do seu país. Torne-se um guardião do seu país. Diz que 0800 e pegue a sua senha. O sujeito diga 0800, um call center atende ele, diz que sua senha. Senador, o senhor põe sua senha no seu controle remoto, o senhor está lá vendo o jogo do Motoclube no Maranhão, ou o jogo do Flamengo no Rio, o senhor digita sua senha, aparece o presídio lá dentro da Amazônia. O Brasil inteiro vai tomar conta desses caras. Eu quero ver, sem os comandantes, se nós não vamos arrefecer a violência desse país. Aí diz, mas tem dinheiro. Desculpa, com todo respeito. Se a Copa não fosse feita no Brasil, nós somos tetracampeão do mundo, todo mundo fez, até a África nós nunca fizemos. Ia ter falação do mesmo jeito. Resolveu fazer. Mas gastar 2 bilhões em estádio, em estado que nem futebol tem, mamãe me acode. Mamãe me acode. Tem estados que não conseguem encher os estádios que eles têm hoje com o futebol que tem lá. Brasília, com todo respeito, não consegue encher o estádio do Gama. O que é que vai fazer com esses estádios? Mas o povo não consegue entender isso. O que é que você vai falar para o povo? Será que quem gasta 2 bilhões no estádio não pode construir uma penitenciária no coração da Amazônia? Pode. E juntar esses cidadãos todos no mesmo lugar? Pode. E botar o Brasil para monitorar eles? Pode. Parece uma loucura. Mas se não for feito agora, quem sabe vão fazer daqui 20, 30 anos, eu já estou morto. Vai dizer que tinha um velho senador que falava, que bradava na tribuna, e tanta gente criticava, dizia que é um louco, não sabe de nada. Não tem nenhum problema. Eu sei porque eu conheço o sofrimento da rua. Eu aprendi, já lhe dou a palavra, enxugar lágrima de mãe que chora. A ciência diz que uma lágrima é H2O mais cloreto de sódio. A ciência não sabe nada sobre lágrima. Lágrima não é água salgada. Quem sabe muito sobre lágrima é a mãe que perdeu um filho para as drogas. É uma mãe que visita presídio. É uma mãe que visita cemitério para levar a flor de um filho de 13 anos de idade.
Porque ninguém foi duro com ele. Por que você educou seu filho? Por que você corrigiu ele? Por que seu filho não morreu com um choque elétrico? Você bateu na mãozinha dele e ensinou que na tomada não se põe o dedo. Você fez isso tudo em casa. E quando recebe um botão, ganha um mandato que chega aqui, esquece a sociedade que pega ônibus, esquece a sociedade que anda na rua, que precisa de proteção. Eu quero discutir segurança pública com esse país. Eu quero debater segurança pública com esse país. Eu tenho coisas efetivas. Eu meti o dedo numa ferida e revelei para o mundo o crime dos crimes do mundo. Que o mundo também escamoteava a pedofilia. Revelei um país que está entre os 3 maiores abusadores do planeta. E tudo que avançou, desde a mudança do 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, Brasil, eu tive o orgulho e a alegria de assinar essa lei. E também posso reafirmar que após mostrar a imagem de uma criança sendo abusada, aquele tenente desgraçado do caso da Isabela Nardoni, que apareceu lá no jardim, como se estivesse fazendo inspeção, aqui tinha uma terceira pessoa, mentira, pedófilo, ele foi lá olhar os órgãos genitais da criança. 2 dias depois pegamos ele. Com voz de prisão ele se suicidou, já vai tarde. Peguei o computador dele, peguei as imagens e levei ao presidente Lula e dizer, a gente muda o estatuto agora. Quando eu levei 3 imagens, ele só viu uma. E ficou doido, suando, batendo, puxando meus braços. O que é que nós vamos fazer? A gente faz, o senhor sanciona. Alteramos o 240, eu mostrei, me perdoe, mas eu preciso falar. A imagem de um homem, daquele tenente desgraçado, ejaculando na boca de uma criança de 2 anos de idade. Foi por isso que mudamos o 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente e instituímos a criminalização da posse. Gente, e partes do mundo já trabalham com a possibilidade da legalização da pedofilia. Nós já temos políticos no Brasil falando isso, que a sexualidade precisa ser mexida até mesmo nas escolas. Mas quem se levanta contra isso é quadrado. Quem se levanta e rejeita identidade de gênero para tirar a palavra sexo do PNE é quadrado, é atrasado. Está vivendo fora da internet, não aprendeu nem a tabuada. Meia dúzia de pessoas que gritam tão alto, que parece que eles são a maioria. A sociedade civil é a maioria, nós somos a maioria. E eu quero debater isso com a sociedade. Eu quero ser a boca de quem não tem voz e quem não tem obrigação de engolir goela abaixo essas impropriedades que estão propondo e que certamente é um debate que virá no debate do processo eleitoral para presidente da República. Eu peço aos senhores que são do meu partido, presidentes de partido nos estados que me ouvem, com todos aqueles que eu já falei, eu vou viajar esse país. Vou falar nas rádios comunitárias, vou falar nas igrejas, vou falar nas faculdades, nos botecos. Quero debater tudo isso. Segurança pública é dever do Estado, está na Constituição. Nós avançamos na inclusão social, ninguém pode negar isso. Seria uma irresponsabilidade. Eu jamais melarei a minha boca atacando a honra e atacando quem governou o país. Jamais. A boca que honra a Deus não desonra ninguém. Mas sei o que não foi feito no governo Fernando Henrique. Sei o que não foi feito. Estou pronto para debater. Sei o que foi feito. Ao meu juízo, os pilares da economia, as bases da economia. Sei o que avançou no governo Lula. Já tivemos melhores dias na nossa economia. O vento já bateu mais forte para o nosso lado, nos 2 governos de Lula. Já não vivemos tão bem nesses últimos 3, 4 anos, nesses últimos 3 anos e meio. Já pisamos quase que no limiar de uma inflação. Essas coisas todas virão a debate? Virão. Mas eu quero focar na segurança do cidadão, no papel das nossas polícias, como fazer, como devolver às ruas aqueles que são donos das ruas. Senador Lobão Filho. Senador Lobão Filho. Senador Magno Malta, eu pediria a vênia a Vossa Excelência, mas Vossa Excelência está falando pelo horário de liderança. O horário de liderança não permite a partes. Senador Nós Romero. estamos sendo Senador Romero, conscienciosos. eu pediria a Vossa Excelência, Deixa eu pedir a Vossa Excelência. uma condescendência. Eu combinei com o senador Renan, porque tem oradores que, quando vão falar que são candidatos, eles passam a tarde inteira aqui sendo aparteado. Mas também, no meu caso, eu não tenho sobrenome. E realmente, eu tenho que ser só 10 minutos. Mas eu acertei isso com o senador Renan do Cadeiro. Eu tenho certeza que o senador Ele Romero disse Jucá que eu estaria Senador Magno não Malta. irá Senador Magno Malta. me impedir de fazer uma breve colocação. Só um minuto. Para restabelecer a verdade, já que Vossa Excelência falou tanto de verdade aqui, é importante que se fale. Vossa Excelência está falando há mais de 30 minutos
Nós demos horário a Vossa Excelência, escrevemos Vossa Excelência aqui, achamos o discurso de Vossa Excelência importante, então Vossa Excelência não pode ser injusto com a mesa. Não, com Vossa Excelência não. Para restabelecer a verdade, eu estou dizendo que eu combinei com o senador Renan. Tudo bem. Que eu faria e disse a ele que os meus colegas que já haviam me telefonado, queriam me apartear, iriam me apartear. Então, Vossa Excelência, que tem um coração bom, benevolente, o povo do seu estado está lhe vendo e gosta de Vossa Excelência, eu também gosto. Deixa ele falar.